Olá, seja bem-vindo uma vez mais ao Politicamente Correto, o programa do jornal Terras de Gaia, que, como sabe, dá a conhecer em cada uma das nossas conversas uma personalidade de Vila Nova de Gaia, ou que, pelo menos, tenha a sua atividade em Vila Nova de Gaia. É o caso de hoje. Vamos falar com Jorge Salgado, natural e residente no Porto, e que desde a fundação da RTE, já lhe vamos dizer o que isto significa, tem-se destacado pela prestação de serviços especializados para as indústrias que produzem e utilizam produtos metálicos. A sua atuação centra-se, sobretudo, no tratamento de anticorrosivos, revestimentos de pintura e acabamentos de superfícies metálicas. Nos últimos anos, a empresa alargou o seu campo de atuação e é por esse facto que é mais conhecida, diria eu, assumindo também etapas na montagem e acabamento de produtos, com especial foco no setor das bicicletas. Já adivinhou? Com uma produção impressionante de 500 bicicletas montadas por hora. Não me enganei e vai perceber porquê. O que equivale a 1,3 milhões por ano. A RTE é hoje uma referência europeia na produção de bicicletas, sendo a esmagadora maioria destinada à exportação. Esta evolução tem sido impulsionada por uma forte aposta na inovação tecnológica, na otimização contínua de processos de produção e no compromisso da sustentabilidade. A liderança da RTE é partilhada por vários sócios, entre os quais se encontra o nosso entrevistado, Jorge Salgado, que tem assumido um papel ativo na representação pública da empresa. Presente em várias entrevistas e reportagens, Jorge Salgado tem sido uma das vozes que partilha a visão e os valores da RTE com o exterior. Para ele, a melhoria faz-se por sucessivos processos de otimização. Destacando também a importância de um ambiente de trabalho de qualidade, onde os colaboradores têm acesso a condições como refeições a preços simbólicos e apoio de fisioterapeutas para prevenção de lesões. Esta valorização dos recursos humanos reflete uma cultura empresarial que alia a exigência à responsabilidade social e que tem sido essencial no crescimento sustentado da RTE. A localização estratégica da empresa em Vila Nova de Gaia, próxima de principais vias de comunicação e do Porto de Leixões, representa uma vantagem competitiva significativa, especialmente no aspecto da sua exportação. Além da produção das marcas internacionais, desenvolveu também a sua própria marca, a E-Bike BIC. Vamos também tentar perceber esta sigla, que tem vindo a ganhar destaque no mercado europeu da mobilidade elétrica. Paralelamente, a empresa tem vindo a expandir as suas operações no mercado interno e na Polónia, reforçando assim a sua presença internacional. Com este percurso, a RTE tem contribuído no Concelho de Vila Nova de Gaia, onde se afirma como um polo nacional de produção de bicicletas, reforçando a sua posição em Portugal e um dos maiores produtores da Europa neste setor. Isso mesmo, a RTE está localizada em Cerzedo. Jorge, seja bem-vindo, muito obrigado por ter aceito o meu convite, sabendo eu que é uma pessoa extremamente ocupada e entre viagens conseguiu arranjar aqui um bocadinho para falar com os Terras de Gaia e com o programa Politicamente Correto. Gostava de saber o que é que significa então o tal RTE. RTE é um nome técnico de uma pintura, são as siglas de revestimentos termoendurecíveis e é a designação técnica de uma pintura a pó que depois vai a um forno e vai termoendurecer e, portanto, daí o nome, não é? Foi a primeira atividade da empresa e, portanto, ficou sempre guardada essa sigla, porque era a mais conhecida do mercado. Há quantos anos é que existe a empresa? A empresa existe há 41 anos. É uma empresa de família ou não? Foi uma empresa que começou por ser uma empresa familiar, curiosamente não era a minha família, e eu entrei depois, logo a seguir à sua fundação, 2, 3 anos a seguir, e entretanto as coisas foram a partir daí deixou de ser familiar e foi seguindo o seu caminho e hoje em dia voltou a ser uma empresa familiar, foi de família. Mudou de família.
O que é que distingue a RTE das demais empresas dentro do setor, tanto em Portugal como na Europa? E vamos guardar depois aqui um tempo para falar um bocadinho da Polónia. Eu diria que nós procuramos fazer bem e em tudo o que tentamos fazer. E isso de facto é um caminho que nos esforçamos por seguir e procuramos, não é fácil. Procuramos fazê-lo sempre tentando incorporar o máximo de tecnologia, quer adquirida no mercado, quer desenvolvida com parceiros, e portanto tentamos aproveitar o que a tecnologia moderna nos permite fazer num produto que tem muitos anos de existência, mas que hoje em dia é produzido de uma forma completamente diferente. Procuramos também integrar alguns componentes, portanto nós fabricamos já alguns componentes como forma também de simplificarmos este processo logístico que é um processo de produção da bicicleta. Esta questão que era do tratamento das superfícies e dos metais e dar o salto, porque vocês já faziam alguns componentes para bicicletas, dar o salto para a parte da bicicleta, o que é que isso originou dentro da empresa e, no fundo, a que é que se deve essa alteração estratégica em termos empresariais? Isso foi uma questão de aproveitar uma oportunidade que um cliente nos lançou e que nos pareceu interessante. E, no fundo, aproveitámos aquilo que já sabíamos fazer, que eram pinturas com qualidade e que se adaptavam a este tipo de produto, e depois juntar-lhe aqui uma oportunidade de negócio, de crescer o negócio a fazer a montagem também, a fazer as rodas, e depois as coisas têm seguido o seu caminho, passámos a fabricar as jantes, até próprios quadros, raios, vários componentes. Portanto, ao longo do tempo, isto foi uma forma de aumentarmos negócio e no fundo, termos uma proposta de valor mais forte para o cliente. Não é? Hoje, quem conhece a RTE associa muito o vosso produto às bicicletas elétricas. Não foi por aí que começaram? Não, eu diria que para nós uma bicicleta é uma bicicleta. Seja muscular, seja elétrica, para nós é uma bicicleta. Claro que a bicicleta elétrica é um produto mais complexo, exige mais tempo de fabrico, determinado tipo de cuidados, mas continua a ser uma bicicleta e, portanto, para nós, tanto faz ser elétrica como não elétrica. Portanto, aquela vossa campanha que se pode ver no vosso site de que as bicicletas são contra os maus hábitos, foi, no fundo, o pontapé de saída para esse conceito de produto e de estar no mercado, porque tem design, porque tem marca, porque acrescenta valor, não é? O interesse da bicicleta como produto é isso tudo, não é? É um produto que dá prazer, é um produto que dá mobilidade, é um produto que dá desporto e, portanto, é um produto que, no fundo, combate os maus hábitos. Certo. Portanto, Hoje já há provas onde se faz classificações, inclusive para bicicletas elétricas, principalmente em competições de montanha, dos BTTs e não só, e portanto isso também é um outro produto, é um outro segmento que vocês trabalham. O que é que significa BIC, ou seja, BEEQ? O que é que isso significa para quem nos ouve e vê possa perceber porque é que chegamos a essa designação? Sendo uma designação que se quer também um pouco internacional, vem de Best Equation, ou seja, aquilo que está na base da ideia da BIC é propor um produto aos clientes que seja uma boa proposta de valor, ou seja, uma relação qualidade-preço interessante, um produto fiável. E, portanto, daí Best Equation, a BIC, olha, foi um passinho. Ficou. É uma coisa que é sonora e que fica. Acabou por ficar. Das várias pesquisas que fiz no vosso site, não encontrei, mas sei que existem, prémios, galardões. Quantos prémios é que vocês já ganharam e o que é que fizeram de diferente para eventualmente poderem ainda vir a ganhar mais
mais notoriedade a esse nível? Eu acho que aquilo que nos diferencia, falando assim, ou que começou por nos diferenciar, é que nós fomos capazes de aproveitar um contexto na Europa para adquirir escala. Ou seja, numa altura em que se falava muito que a montagem da bicicleta era uma atividade que provavelmente ia acabar por desaparecer da Europa e ser transferida para a Ásia, nós fomos desafiados por um grande cliente para fazermos uma operação industrial com alguma dimensão. E isso deu-nos uma posição de destaque na altura que depois nos permitiu, à custa de trabalho, de bem fazer, nos permitiu crescer e ir acompanhando o crescimento do mercado e acabou por se revelar uma aposta ganhadora porque fabricar na Europa passou a ser interessante. Portanto, nós adquirimos aí uma posição de vantagem e acabamos por ter um crescimento muito grande. Portanto, ganhámos uma escala invulgar no setor e isso permitiu-nos aceder a uma série de recursos, de capacidades que, com uma pequena dimensão, nunca teríamos conseguido. Qual é o quadro de pessoal, nesta altura, que a RTE tem, sabendo que depois também temos uma fábrica na Polónia, que já iremos falar um bocadinho sobre ela também? Nós, neste momento, temos um pouco mais que 700 pessoas aqui em Portugal e temos um pouco mais de 200 na Polónia. Portanto, não andaremos longe das 1000 pessoas no conjunto dos dois países. Porquê Polónia? O que é que levou a RTE a ir para a Polónia e no fundo, qual foi o motivo dessa aposta? A Polónia, em primeiro lugar, a Polónia pareceu-nos sempre ser um destino amigo para uma atividade industrial. É um país com uma cultura industrial grande, onde há, de facto, produção de muito tipo de bens transacionáveis. E, portanto, nesse aspecto, podíamos contar ali com alguma facilidade de nos integrarmos naquele espaço. Em segundo lugar, o crescimento em Portugal certamente iria estar limitado porque a distância aos mercados, sobretudo ao centro da Europa e mesmo à Europa de Leste, zonas com uma população muito grande, portanto a distância de Portugal iria começar a ser uma limitação ao nosso crescimento. Portanto, pareceu-nos bem ir para o outro lado. E dentro das várias hipóteses, a Polónia, de facto, por essas características próprias do mercado, pareceu-nos, e a proximidade a mercados muito importantes no nosso setor, pareceu-nos, de facto, a aposta certa. Por último, ainda contou o facto de conhecermos vários casos de empresas portuguesas com muito sucesso na sua internacionalização na Polónia. Mesmo fora do vosso cluster? Mesmo fora da nossa atividade. E isso também nos deu algumas indicações que, de facto, este choque cultural... Houve aqui um catalisador a correr por fora, digamos assim. E, portanto, ver que com os outros, afinal, as coisas correram bem e, portanto, connosco também poderiam correr da mesma maneira. Quando há bocadinho falava das 500 bicicletas por hora, estamos a falar, naturalmente, da produção das duas fábricas. Estamos a falar da produção das duas fábricas. Para que mercados é que vocês, a RTE, trabalham? Europa. Europa, essencialmente? Alguma Europa. Coisa para fora da Europa? Muito ou é residual? pouco, residual. Mas porque não é competitivo ou porque depois os custos de transporte acabam por... Porque, de facto, outros mercados, a partir daqui, é muito difícil ser-se competitivo. Portanto, estamos a concorrer depois com concorrentes nossos na Ásia que conseguem praticar preços muitíssimo mais interessantes para outro tipo de geografias, não é? Nesta altura estão a trabalhar como clientes, digamos, grandes cadeias de distribuição, de clientes que já vão junto do próprio cliente final, ou há de tudo um pouco? Qual é a característica do vosso cliente? Nós trabalhamos com marcas de bicicletas e trabalhamos com marcas muito grandes, trabalhamos com a maior marca... Que em Portugal também trabalhava. Sim, e trabalhamos com marcas mais pequenas, de segmentos mais altos, segmentos mais baixos, portanto,
mas essencialmente com marcas. E, portanto, todo o tipo de cliente. Portanto, mesmo que se vá comprar uma marca que não seja portuguesa, pode estar lá um Pois componente pode. Que seja... Pode lá estar uma bicicleta feita na nossa casa. E não estamos só a falar do motor, porque hoje quase só existe ainda um motor para as elétricas, não é? Ainda estamos a falar da mesma empresa Bosch, ou já há outros concorrentes para a parte da motorização? Não, há vários fornecedores de sistemas de motores elétricos, e a Bosch é líder de mercado, mas há outros importantes, a Shimano, a Yamaha. Começam a aparecer. Sim, há vários. Qual é o próximo patamar da RTE, já estando num patamar que é, diria, olhando para o nosso mercado português, já é uma coisa quase que estrondosa? Ora bem, os desafios são sempre permanentes. Portanto, eu diria que o nosso setor está a viver uma crise grande, desde que se iniciou em 22. Nós tivemos um Covid, tivemos uma fase a seguir em que houve uma explosão de vendas e depois criaram-se estoques gigantescos, as marcas apostaram muito forte e, de facto, com alguma retração de mercado que aconteceu a seguir, portanto, as expectativas de vendas não se verificaram e isto criou aqui um desequilíbrio muito grande no nosso mercado, que ainda não está resolvido. Portanto, as quantidades a produzir, ou produzidas anualmente, decresceram bastante portanto, nós estamos no meio dessa fase e esperamos, talvez no próximo ano, que haja aqui uma inversão e que isto comece a regularizar-se. Portanto, eu diria que o nosso próximo grande desafio é voltar a níveis de atividade como já tivemos no passado e, em Portugal, e na Polónia, de facto, atingir os níveis que estavam no início do nosso projeto de internacionalização. Portanto, isso é um desafio que temos pela frente. E depois, os desafios são permanentes, quer na integração de um ou outro fabrico de componentes que possam facilitar a nossa operação industrial, quer acompanhando também as necessidades que os nossos clientes nos tragam, quer acompanhando também a evolução da tecnologia que está sempre a acontecer. Portanto, nós estamos em permanente evolução a tentar incorporar aquilo que são as oportunidades que o desenvolvimento tecnológico nos traz. E depois vêm questões como a questão da descarbonização, que são questões de âmbito mais geral, mas que obrigam a alguma conversão tecnológica também. Portanto, eu diria que estes são os grandes desafios que temos pela frente. O SGG já está no vosso ADN, ou ainda se estão a preparar, ou isso já é tão natural para vocês, dada a questão da sustentabilidade e da descarbonização, que já não é um tema e já está um bocadinho mais à frente? Não é um tema, sempre foi um tema. Certo. Portanto, não é um tema de agora, sempre foi um tema da empresa. Portanto, isso sempre foi entendido como qualquer coisa que era central às nossas preocupações, não é? Portanto, isto nada de novo. O que vem de novo são mais exigências burocráticas que nos obrigam a despender mais algum tempo a preencher relatórios e a preparar a informação. Pronto. Não resisto a fazer uma pergunta, ou duas perguntas numa só. Estando na Polónia, como é que viveu esta questão da guerra na Ucrânia e como é que está hoje a viver, porque é o tema do nosso dia, as taxas que o outro senhor do outro lado do Atlântico começa a impor a todo o mundo? O que é que isso vos preocupa? E o Jorge, como empresário, o que é que nos pode ajudar e qual é o seu sentimento? Olha, a guerra é uma coisa terrível e que introduz aqui uma incerteza total naquilo que nós podemos prever que possa vir a acontecer. Claro que nós estamos na Polónia, as coisas são tranquilas, há confiança que eu pelo menos tenho confiança que as coisas não possam escalar e atingir proporções drásticas ou mais drásticas ainda e, portanto, olha, continuamos o nosso caminho, a acreditar que tudo vai correr bem. Em relação a estas taxas todas, eu não sou afetado diretamente,
mas claro que tenho muito receio dos efeitos que isto tudo possam ter na economia europeia, porque o meu mercado é a Europa e, portanto, estes impactos todos que vão existir, até que ponto me vão afetar, não consigo imaginar. Portanto, eu vivo numa incerteza total e, portanto, olha, temos que ter capacidade de nos adaptarmos àquilo que for acontecendo. É isso. Sente que a Europa, nesta altura, e agora estou a falar de uma outra Europa que é Bruxelas e tudo que de lá emana em termos de decisões europeias, sente que a Europa está, e aqui fazendo quase que um paralelismo entre a indústria automóvel e a vossa indústria, sente que a Europa está a acompanhar o resto do mundo e as tecnologias ou deixou-se ficar para trás também no vosso setor, como todos percebemos que aconteceu ao nível da indústria automóvel e tudo que lhe é colateral? Não, curiosamente a Europa tem vindo a fazer bem o seu caminho na área do nosso produto. Porquê? Porque já há uma série de anos, talvez 2007, 2008, a Europa começou a praticar taxas anti-dumping em relação à importação de produto vindo da China, exatamente para preservar a indústria que existia na Europa. E essas taxas foram implementadas, esse sistema é complexo, mas foi implementado, quanto a mim, bem. Porquê? Porque atingiu um bom equilíbrio e que nos trouxe até aqui. E qual é esse equilíbrio? Se nós tivermos uma incorporação superior, mais ou menos, diria, a 50% do valor da bicicleta, se ultrapassar esse valor com componentes vindos da China, neste caso, é aplicada uma taxa ao produto. Se houver a procura de um equilíbrio que preserve, digamos, a vinda de componentes da China, mas incorpore também componentes vindos de outras origens e que possa incorporar também atividade na Europa, esse produto é isento. E isto conseguiu trazer, de facto, o nosso setor até aqui com algum desenvolvimento, com a possibilidade de haver aqui investimentos em atividades industriais que produzem este tipo de produto e alguns dos seus componentes e, portanto, isto diria que salvou o desaparecimento desta indústria. E eu estou a ver, neste momento, no automóvel, no fundo, a história a ser um pouco a repetição daquilo que aconteceu com a bicicleta. Uhum. Se hoje a RTE tivesse que investir para criar de novo, ou de raiz, à data de hoje, aquilo que são as duas fábricas, estaríamos a falar em que valor de investimento? Entre 100 e 200 milhões. Tudo com capitais próprios? Houve recursos a fundos? A nossa política de investimento tem sido sempre de recurso o menos possível a capitais alheios. E isso tem sido, o nosso setor é um setor competitivo. Não estão a trabalhar para o dividendo, estão a trabalhar para a incrementação? Nós vemos a nossa atividade como uma atividade que exige muito investimento permanente. E, de facto, temos-lo feito. E pronto, isto é um caminho que eu considero virtuoso, ou seja, digamos, a reutilização de riqueza gerada anualmente é prioritariamente feita na própria empresa, portanto. E o recurso a capitais alheios só mesmo quando de facto não somos capazes de sozinhos fazermos face ao investimento. Por exemplo, o investimento na Polónia foi um investimento que nós tivemos que recorrer à banca portuguesa, neste caso até, que nos apoiou lá. E valeu a pena o esforço? Valeu. Está a ver o retorno daquilo Valeu, é um projeto novo. Na Polónia há quantos anos? 2024 foi o segundo ano de atividade em pleno. Portanto, começámos em 2022, curiosamente começámos com a guerra da Ucrânia, estávamos exatamente lá nessa altura a arrancar com a atividade, e fevereiro, março,
portanto, completámos em dezembro de 2024 nosso segundo ano completo. Sim, eu diria que é um projeto muito estimulante para nós. Nós quisemos criar lá uma fábrica de raiz, portanto fizemos tudo de raiz, comprámos o terreno, construímos a fábrica, instalámos os equipamentos todos novos e procurámos fazer lá aquilo que melhor sabíamos fazer, aproveitando o conhecimento que tínhamos já da nossa atividade cá. Portanto, aquilo foi um projeto muito estimulante para a equipa toda e arrancar em atividade, aprender a lidar com as coisas com as equipas num país diferente, tem sido um projeto que tem feito crescer também a própria empresa de cá, não é? Portanto, há uma diferença entre o colaborador português e polaco? Sim. Sente que há essa diferença? Há a forma de reagir, a forma de estar, tem algumas diferenças, mas são pessoas, quer dizer, são... Faço a pergunta porque, como nós sabemos, há vários grupos portugueses, e bancários inclusive, que foram à Polónia e, portanto, houve muitas das vezes estes grupos portugueses, por questões estratégicas, uma vez investiram, outras vezes desinvestiram, e, portanto, foi sempre um mercado híbrido, vamos dizer assim, enquanto se calhar outros mercados dentro da Europa quase que se foi apostando e crescendo e consolidando, mas estamos a falar de um setor, de um cluster que é muito específico e, portanto, isso tem sempre a sua diferença. Falando um bocadinho dos colaboradores, há bocadinho estava aqui a falar da vossa preocupação, não as citei todas naturalmente, mas gostava que falasse um bocadinho daquilo que é a vossa preocupação com o bem-estar dos colaboradores, dos funcionários. Eu tenho este defeito de linguagem, não gosto de falar de empregados, gosto de falar de colaboradores. Como é que vocês tratam a vossa se calhar, o vosso fator mais crítico, que é a mão de obra? E o mais valioso, claro. A nossa atividade é uma atividade lidamos com muita tecnologia e é preciso saber lidar com ela. E é um trabalho muito técnico, portanto, é muito dependente das capacidades das pessoas fazerem bem. Portanto, isto só se consegue com um ambiente em geral de bom nível. E, portanto, o nosso colaborador está no centro da nossa preocupação. Portanto, seja o mais técnico, seja o menos técnico. E, por outro lado, o nosso setor é um setor muito competitivo, portanto, nós temos que ser muito eficientes, não é? Portanto, só é possível ser eficiente e utilizar bem os meios materiais para se produzir com eficácia, com equipas muito treinadas, muito disciplinadas, muito capazes, não é? Portanto, a preocupação com as pessoas é imensa, é total. O que nós sabemos fazer é o que fazemos, não é? Portanto, é importante preservar um bom ambiente de trabalho, é importante preservar boas instalações, dar conforto às pessoas, tornar a atividade aliciante, portanto, interessante para as pessoas. E isso é uma preocupação que temos e que procuramos aplicar em tudo o que fazemos. No atual cenário que temos ao nível digamos, da empregabilidade do nosso país, quando se fala, e porque estamos na altura de eleições ou pré-eleitoral, quando se fala da redução da carga horária, da semana dos 4 dias, o que é que o Jorge pensa sobre essa eventual circunstância e até das questões de teletrabalho? Como é que lida com esta circunstância e o que é que está a preparar, se aqui alguma coisa está a ser preparada para que, se houver esta alteração de paradigma, a RTE possa estar ajustada? Olha, em relação ao teletrabalho, eu sinto que o teletrabalho é interessante em algum tipo de reuniões, de interação. Acho-o muito desinteressante quando de facto se quer ter alguma profundidade de análise e alguma criatividade digamos, numa sessão de trabalho entre várias pessoas. Acho que nada substitui o presencial. Acho que fica muito aquém. O teletrabalho, para mim, fica muito aquém do lado presencial, da alternativa presencial. Em relação
em relação a reduzirmos o tempo de trabalho. Pois se nós reduzirmos o tempo de trabalho, estamos a agravar custos daquilo que fazemos. Não há outra hipótese. É matemática. Portanto, se de facto os mercados estiverem disponíveis para pagar mais, pois, com certeza, podemos ir por aí. Temos aqui todos ao mesmo tempo, porque senão estamos aqui a desequilibrar a competitividade de uns em relação aos outros. E quando eu falo em todos, vejo muito difícil estar a agravar uma região do mundo em relação à outra. Nós, neste momento, competimos todos uns com os outros e, portanto, isto são fatores de competitividade muito importantes. Mas é lógico que toda a gente compreende que um recurso industrial imenso, utilizado menos horas, pois tem muitíssimo mais custo por unidade produzida. E nós não conseguimos, reduzindo o tempo de trabalho, compensar isso com um aumento de output, de produção instantânea, porque não é humanamente possível, não é tecnologicamente possível em muitos casos. Portanto, há aqui um equilíbrio que é preciso encontrar. Não é? Portanto, eu para lhe resumir a resposta, eu não sei como reagir a isso. Perante o facto, quando acontecer, depois nós veremos como é que podemos fazê-lo, mas não há outra hipótese que não seja refletir no preço do produto o impacto que vamos ter nos custos, não há outra hipótese. E que indiretamente pode não se refletir num aumento de salários, porque já lá estão outros custos que esses não se podem fugir. Exatamente. Eu gostava agora de falarmos um bocadinho, o tempo vai voando, mas gostava de falar um bocadinho sobre a vossa preocupação da sustentabilidade, a vossa preocupação daquilo que é, no fundo, o que é que vocês sentem que pode ser e é a mais-valia e o tal valor acrescentado, o que é que se entrega ao cliente no final do dia, o que é que sentem que isso pode trazer de proveito para a empresa, mas que no fundo é quase que um partilhar com os vossos próprios clientes essa diferença que a RTE tem em relação a outras empresas do setor. Eu não consigo falar muito bem sobre as outras empresas do meu setor, porque eu não as conheço a todas e até conheço bem poucas. E mesmo as poucas que há, nos últimos tempos, não têm tido uma vida fácil. Fácil. Se pensarmos ali na zona de Águeda, então o histórico não é nada agradável. Que apesar de tudo, teve no passado muita força, caiu muito e neste momento tem ressurgido. Portanto, a história, enfim, está a evoluir positivamente. Nós aquilo que procuramos hoje em dia e sempre foi fazer mais com menos. A perspectiva é sempre, quando falamos na sustentabilidade em relação à utilização de recursos, como sejam a energia, como sejam produtos com alguma carga ambiental. Portanto, nós aquilo que procuramos é de facto as soluções mais amigas e sermos o mais conservadores possível. Portanto, isso temos feito, as nossas escolhas têm procurado, por exemplo, nós tentamos fazer pinturas sem utilizar materiais complicados ambientalmente. Procuramos utilizar soluções de consumo energético mais conservadoras, portanto com menos consumos de energia por unidade produzida. Portanto, procuramos utilizar matérias-primas que sejam feitas em condições ambientalmente boas, de bom nível. Portanto, isto é uma preocupação que Vocês temos. aplicam a economia circular, ou seja, fazem a reutilização ou reaproveitamento de alguns dos vossos desperdícios, vamos dizer assim? Tanto quanto possível e até da própria energia, não é? Uhum. Nós temos até sistemas, por exemplo, de armazenamento em que a subir gastamos energia, a subir uma palete para uma estante e a descer geramos energia. Portanto,
Ou seja, e isto é o que eu quero dizer com o facto de sermos conservadores na utilização dos recursos. Portanto, isto é um caminho e pressupõe uma opção tecnológica. E não há retorno, na sua opinião? Eu penso que não há retorno. Acho que faz todo o sentido, acho que, em primeiro lugar, até é economicamente interessante, porque nos obriga a procurar soluções mais eficientes e, portanto, economicamente isso é sempre um bom caminho. E até porque os consumos, as matérias-primas, a energia, cada vez estão mais caros. Portanto, isto é um caminho também com retorno económico. Mas, do ponto de vista de sustentabilidade ambiental, acho que não há dúvidas nenhumas que tem que ser por aí. Primeiro, reduzir e depois ver quais são as soluções a aplicar. Quais são as fontes de energia, quais são... E temos feito isto até inclusivamente em alguns materiais lubrificantes, este tipo de materiais que sejam mais amigos, que sejam menos poluidores. Portanto, isto é um caminho que nós estamos a fazer e aproveitamos também o caminho que está a ser feito por também empresas que estão a fazê-lo, a desenvolver novos produtos, novas alternativas e que nos permitem utilizar aquilo que são digamos, o resultado do trabalho deles. Das boas práticas. Exatamente. Hoje em dia há um conjunto de alternativas em produtos que são muitíssimo mais amigos do que eram há não muito tempo atrás, não é? Portanto, isto temos que estar atentos e deitar a mão destas soluções, não é? E é isto que procuramos fazer. Estando a RTE em dois países como Portugal e Polónia, mas estando dentro da Europa, o que é que se sente relativamente à regulamentação e às questões das certificações, se estas duas empresas estivessem numa outra geografia, em termos globais, era mais ou menos burocrático, ou sente que isto das leis e dos regulamentos e das diretivas ainda é um impedimento muito grande para a vossa indústria e para o vosso cluster? Eu sinto que estes enquadramentos legais todos têm, por um lado, têm custos, é inegável. Obrigam-nos a ter uma série de consultorias, uma série de gente que nos ajuda, nem sempre interna, portanto nós temos que recorrer a serviços de fora, porque de facto a dimensão deste trabalho para nos mantermos atualizados é imensa. E portanto isto são custos, sem dúvida. E este enquadramento legal na Europa é complexo. E, por outro lado, também constitui uma oportunidade, porque não estou a ver como é que a pequena e a média empresa tem capacidade, ou uma grande empresa que não tenha organização para o fazer, como é que vai conseguir dar boa resposta a isto. Portanto, isto vai, por um lado, gera oportunidades, por outro lado, estabelece diferenças, desigualdades, que é um tema de que se fala muito hoje, e por outro lado introduz custos, isso sem dúvida, não é? Agora, eu espero que este enquadramento legal todo acrescente valor. Eu tenho algumas dúvidas em acreditar que de facto tanta coisa, tanto regulamento, tanta obrigação se traduzem em ganhos, não é? Mas tanto que há áreas do globo em que ninguém se preocupa nem com esta questão, nem com a questão da sustentabilidade, porque quando há países que estão a pagar para poluir, o planeta queixa-se da mesma. Eu diria que pague ou não se pague, não é? Eu diria que temos que ter um enquadramento inteligente, nem excessivo, nem demasiado permissivo. Portanto, eu acho que temos que ter regras, temos que ter, mas nós, hoje em dia, eu penso que as empresas na Europa estão sobrecarregadas de burocracia. E eu acho que corremos o risco de estar aí a cair num excesso e a perdermos competitividade quando comparados com os outros, não é? Então, são muito menos regulamentados e, portanto, as coisas acabam por ser muito mais banalizadas, digamos assim. E fáceis. Portanto, há aqui um equilíbrio complicado. E não é propriamente uma coisa que se resolva de um dia para o outro, não é? Não, sem dúvida. É uma questão cultural também, naturalmente. Sem dúvida. Não é? Sente que esta indústria, que o seu futuro, que a próxima década
pode evoluir para que sentido e que tipo de produto é que pode ainda daqui decorrer, ou vamos estar nesta área das bicicletas e tendo a Europa, porque há países da Europa, como sabemos, que têm uma cultura muito maior do que a nossa ao nível da utilização deste meio, isto é mesmo para termos as cidades sem carros ou ainda isto vem um bocadinho longe, na sua opinião? A minha opinião é que a bicicleta é um produto fantástico. E a minha opinião também é que a bicicleta elétrica é um produto ainda mais fantástico. E completo, não é? Exatamente. Permite dar boa resposta a questões de mobilidade, lazer, desporto, permite tudo. A bicicleta elétrica, contrariamente ao que se possa imaginar, exige que a pessoa pratique algum desporto. Esforço, não é? Agora, democratiza o uso da bicicleta, porque quer grandes atletas, quer gente com menos preparação física, todos eles são capazes de fazer boas distâncias com a bicicleta elétrica. E não há o justificativo que as cidades sobem e descem, não é? Exatamente. Não há essa... Exatamente. E alarga muito as distâncias que se conseguem percorrer. Portanto, eu diria que a bicicleta tem um belo caminho pela frente nos próximos anos, não tenho dúvida nenhuma. O nosso tempo esgotou-se, mas eu não gostaria de concluir a nossa conversa sem lhe pedir um conselho a um empresário que quisesse entrar, não neste setor, mas um empresário, um jovem que queira ser empreendedor. Na sua opinião, o que é que 2 ou 3 características que entende que eram importantes para ser um bom empresário? Olha, eu uma vez perguntei a um grande empresário que era o presidente de uma grande empresa do meu setor, talvez a maior industrialmente falando no mundo, e perguntei-lhe qual era o segredo, o que é que ele achava, e ele deu-me uma resposta fantástica e disse-me só 2 palavras: better than ok, neste caso 3. E eu diria que acho que resume tudo aquilo que de facto tem que ser a postura para se tentar o sucesso. Não é? Jorge, muitíssimo obrigado pelo seu tempo e obrigado pela sua disponibilidade. Obrigado. Caro telespectador, nós terminamos aqui mais um programa do Politicamente Correto. Espero por si no próximo programa, onde teremos mais uma personalidade, onde abordaremos mais alguns temas que interessam seguramente ao Concelho de Vila Nova de Gaia, que eu, como sabe, sempre desejo neste terminar de programa que visite e que desfrute. Bem-aja e até uma próxima oportunidade.